Oi, School Friends! Sabem o que eu estava pensando? O Enem é praticamente um baile de formatura. A gente compra um lookzinho básico, que no nosso caso é uma caneta preta, e ainda ensaia a coreografia por meses. Que no nosso caso também é aquela temida redação. Mas calma, que aqui no Nota 10, o nosso time ele é completo de fadas madrinhas acadêmicas que não deixam a gente tropeçar. Um homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Com ódio! Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Samuel Whitley, professor de Filosofia e Sociologia, e estamos juntos nessa jornada em mais um ano aqui no programa Nota 10 da TCM, para podermos falar sobre aquele assunto que mexe muito com todos aqueles que estão nessa fase de final de ciclo, da educação básica, que é o amado, o temido, o odiado Exame Nacional do Ensino Médio, conhecido como Enem. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que a gente possa ter uma aula muito tranquila, espero que a gente possa ter uma aula que possa ser muito produtiva e que nos ajude nessa nossa jornada, nesse nosso desafio, que é a aprovação na universidade, tá bom? Pessoal, na aula de hoje, no nosso encontro inicial de hoje, eu pensei em mudar um pouco em relação aos anos anteriores. Para quem já nos acompanha aqui há algum certo tempo, já me conhecem, acredito que sim, já sabem que eu leciono especificamente a disciplina de filosofia, aqui no Nota 10, e ao invés de já iniciar falando sobre os conteúdos em si mesmo, comentando determinados autores, conceitos e como esses temas aparecem na prova do Enem, eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. O que é que eu vou fazer aqui com vocês? Na verdade, pessoal, muito mais do que uma aula conteudista, uma aula, entre aspas, tradicional, no nosso encontro de hoje eu vou querer fazer com vocês uma espécie de raio-x, onde nós iremos ver um pouco da prova de humanas do ano passado, do ano de 2024, especificamente os conteúdos de filosofia e sociologia, que são os conteúdos que eu leciono, que eu ministro, tá bom? Então, na aula de hoje, vamos fazer uma espécie de revisão, um raio-x, veremos como que o Enem se mostrou nessas duas disciplinas, quais foram as tendências delas e algumas dicas de como nós poderíamos, de fato, aumentar a chance de podermos acertar uma questão, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Todo mundo que tem aula regular no ensino médio, todo mundo que faz cursinho, já está cansado de saber que a prova de Ciências Humanas e Suas Tecnologias é uma prova que tem 45 questões, sendo elas diluídas em 4 disciplinas fundamentais, sendo elas a História, a Geografia, a Filosofia e a Sociologia, tá bom? Geralmente, o Enem ele segue aquela divisão que a gente encontra em outras áreas de conhecimento. Então, em média, você vai ter 15 questões para a História, em média, você vai ter 15 questões para a Geografia e vocês terão 15 questões para a Filosofia e Sociologia. Em alguns anos você vai encontrar mais de Sociologia, em detrimento de Filosofia. Em outros você vai encontrar mais de Filosofia do que Sociologia, mas em média você vai encontrar pelo menos 15 questões de Filosofia / Sociologia. E como a gente sabe, pessoal, essa divisão ela é uma divisão um pouco arbitrária, porque o Enem, como vocês já devem estar cansados de ouvir na sala de aula, não é uma prova conteudista. O Enem é uma prova interdisciplinar. Então, as áreas, elas dialogam, as questões conversam entre si. Então, muitas vezes você pode encontrar uma questão que, apesar de trazer, por exemplo, um autor clássico da filosofia, ela pode estar se referindo à história, por exemplo. Ou até mesmo uma questão que traga dados, mapas e etc., representações cartográficas, que são conteúdos tradicionais da geografia, possam estar dentro também do componente curricular da sociologia. Então, essa interdisciplinaridade, essa conversa entre as áreas é uma questão central dentro da prova do Enem.
Por isso que é muito difícil dizer às vezes se uma questão é de filosofia, de sociologia, de história, porque não é essa a proposta do Enem. Então a proposta do Enem é que o aluno, ao longo dos seus anos de ensino médio, tenha conseguido desenvolver determinadas competências e habilidades que façam com que ele possa ser esse sujeito crítico e que possa compreender essas questões, ok? Vamos lá. Historicamente, a gente costuma dizer, pessoal, nós professores de filosofia, por assim dizer, que o Enem sempre foi uma prova que gostou de enfatizar os conteúdos mais tradicionais. Então, por exemplo, no que diz respeito à filosofia, você geralmente encontrava na sua prova de humanas um conteúdo forte sobre filosofia antiga. Então você ia encontrar muitas questões sobre Platão, né, sobre Aristóteles, sobre os pré-socráticos. Então esse foi um padrão do Enem ao longo desses últimos anos. Então quando você pega, por exemplo, as provas, né, que vão ali de 2010, 2009 em diante, você percebe que o Enem, ele sempre, pelo menos dentro da filosofia, trouxe esses pensadores que são pensadores clássicos do pensamento filosófico. Só que é aí que vem a questão que eu vou trazer aqui para vocês. Óbvio, pessoal, que é importante que a gente sempre conheça os clássicos, porque é através dos clássicos que a gente vai nos apoiar, não é? Então, muitas das discussões que esses pensadores trouxeram são discussões ainda presentes no nosso mundo. Então, sempre é importante a gente poder voltar aos clássicos, porque os problemas, eles continuam sendo os mesmos. Mas o que foi que a gente tem percebido, principalmente no Enem do último ano? O Enem, pessoal, do último ano, ele meio que rompeu com esse paradigma. Ao invés de ele trazer aquelas questões tradicionais que a gente já está acostumado, né, como questões sobre filosofia moderna, filosofia antiga, Descartes, David Hume, Kant, entre outros, houve no Enem de 2024 uma presença muito grande da filosofia contemporânea. Ou seja, pessoal, essa foi uma tendência que a gente viu no Enem do ano passado. Ou seja, questões relativas à contemporaneidade, né, ao mundo que a gente vive de forma atual, foram as questões que mais se apresentaram dentro da prova de humanas, dentro do conteúdo de filosofia. Para a gente poder se situar e para poder ficar um pouco mais fácil. Galera, veja bem, historicamente, a gente costuma dividir a filosofia em pelo menos 4 períodos históricos, sendo elas a filosofia antiga, que eu já mencionei aqui com vocês, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Então, essa é uma divisão que a gente costuma fazer para poder marcar o desenvolvimento da atividade filosófica. A gente costuma dizer, pessoal, que a filosofia antiga vai compreender mais ou menos o século VI a.C. até mais ou menos o século IV, né, depois de Cristo, por assim dizer. Então, é um período que vai ser marcado principalmente pelo desenvolvimento das grandes civilizações, né? Então vai ser aqui que a gente vai ter, por exemplo, o desenvolvimento da Mesopotâmia, do Egito, sobretudo o desenvolvimento da Grécia. Tanto que a filosofia, como a gente vai ver nas outras aulas, ela vai nascer justamente dentro do território grego. Não é à toa que a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Então é uma atividade de pensamento que vai surgir na Grécia Antiga e que ainda hoje exerce muita influência no mundo que a gente vive. A gente costuma dizer, pessoal, que a filosofia antiga, ela pode ser dividida em pelo menos 3 fases. Aquilo que a gente chama de filosofia pré-socrática, aquilo que a gente chama de filosofia clássica ou antropológica e aquilo que a gente chama de filosofia helenística. Na primeira fase da filosofia, né, que é justamente a filosofia pré-socrática, ou cosmológica, ou naturalista, como você queira chamar, havia uma preocupação dos filósofos muito grande em tentar entender de onde vem o universo. Afinal de contas, por que eu existo? Né? Por que as coisas existem? De onde vem o mundo? De onde vem a realidade? Então, essa tentativa de entender a natureza, né, a physis, era o que marcou o início da filosofia no mundo ocidental. Então, pensadores como Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Anaxímenes, entre tantos outros, né, Leucipo, Demócrito, tentavam entender qual seria o princípio, o elemento que teria criado tudo que existe. E essa busca por este princípio, né, pela arqué, como a gente chama na filosofia, foi o que marcou o início do pensamento filosófico. Ou seja, o que vai marcar então o início da filosofia é essa tentativa do ser humano de tentar entender de onde vem o universo. Então essa fase cosmológica,
é o que vai compreender o período antigo, aliás, o período pré-socrático. Já a fase clássica da filosofia, né, a fase antropológica, ela vai ter a contribuição de pensadores como Platão, como Sócrates, né, como Aristóteles, que vão ampliar a discussão. Se antes a discussão era muito restrita a essa questão natural, naturalista, a partir da era clássica, o debate ele vai envolver também questões relativas à vida do homem. Então, seus problemas que ele encontra, né, na vida em sociedade, na sua convivência com o outro. Então, a filosofia ela vai trazer também um elemento bastante político, um elemento que debate o que é justiça, o que é certo, o que é errado. Então, a figura que vai promover essa mudança de paradigma é justamente a figura do Sócrates, ok? Então, a gente inicia com essa pegada mais naturalista e passamos agora para uma temática que envolve também reflexões relativas à vida do homem em sociedade, ok? Posteriormente, a gente vai ter um certo declínio, né, do mundo grego, principalmente da civilização grega em si mesma. Vamos ter a ascensão do Império Macedônico, né, com a figura do Alexandre o Grande, e a filosofia, novamente, ela vai mudar. Se antes ela era uma forma do ser humano tentar entender a realidade, tentar entender o mundo, tentar entender como conviver com os outros, a partir da fase helenística, ela vai se tornar uma reflexão acerca do interior do ser humano. Porque os filósofos, ao perceberem como as pessoas estavam sofrendo, né, como as pessoas estavam lidando com aquele cenário de instabilidade política que vai marcar a ascensão, né, do Império Macedônico, começaram a refletir sobre como nós poderíamos alcançar, ou como nós podemos alcançar, uma felicidade em um mundo que está ruindo. Afinal de contas, como é que a gente pode encontrar a nossa paz de espírito? Como é que a gente pode encontrar um motivo para viver em um mundo que é tão caótico? Como é que a gente pode encontrar aquilo que eles chamavam de ataraxia, né, essa paz de espírito, em um mundo que está, de certa maneira, se fragmentando? Então, essa busca por tentar, de certa maneira, acolher as pessoas, né, trazer serenidade, trazer felicidade para o seu estado, né, mental, é o que vai marcar o chamado, né, a chamada filosofia helenística. Ou seja, isso, pessoal, comporta o que nós chamamos de filosofia antiga, tá bom? Então, eu dei um resumão aqui geral para você poder se relembrar, né, daquilo que você viu na escola. E é esse que vai marcar, e esse conteúdo foi um conteúdo bastante hegemônico no Enem ao longo dos últimos anos, tá certo? Posteriormente, né, a gente vai ter o declínio do Império Romano, e é justamente o fim, né, do Império Romano do Ocidente que vai dar início ao que os historiadores chamam de filosofia medieval, de era medieval. E o que é que vai marcar esse período, professor? Na filosofia medieval, pessoal, a gente vai ter uma instituição e uma religião que vão ganhar muito espaço no mundo social, que é justamente, né, o advento do cristianismo, que é uma religião que vai surgir ali, né, no Império Romano, que é uma religião hegemônica, né, até os dias de hoje, assim como também o surgimento da instituição Igreja Católica, né? Tanto que a palavra católico significa universal, né, aquilo que deveria ser para todos os povos. Percebam, pessoal, que na era medieval a gente vai ter uma discussão, né, um certo sentimento religioso muito mais vivo, porque no período medieval o que vai nortear esse ethos, né, essa vida humana, são justamente questões de cunho religioso. E aqui a filosofia ela também vai mudar. Se antes ela era uma forma, né, um instrumento para o ser humano conhecer a realidade, conhecer o mundo, a partir da era medieval ela vai se tornar justamente um instrumento da teologia. E os primeiros pensadores cristãos, né, como Santo Agostinho, Santo Anselmo, Tomás de Aquino, entre tantos outros, vão tentar resolver esse conflito que existe entre fé e razão. Afinal de contas, será que é possível uma pessoa crente, né, em algum tipo de Deus, né, em algum tipo de entidade, é possível que essa pessoa consiga reunir essa fé com a racionalidade? Será que eu posso encontrar provas racionais que sustentem a existência de Deus? Então veja que essa questão teocêntrica é o que marcou grande parte do pensamento medieval, ok? Então veja que a gente já passou pela filosofia antiga, já passamos pela filosofia medieval e agora vamos recapitular um pouquinho da filosofia moderna, ok? Galera, a modernidade ela vai ser uma era de rupturas, tá bom? Então veja que nós estamos falando de um mundo, de uma história que está em constante o quê? Processo. Então a gente começa de uma determinada maneira
E a partir de uma série de condições sociais, históricas, políticas e econômicas, a sociedade, né, a vida do ser humano está mudando. Na era moderna, pessoal, a gente vai ter intensas críticas à instituição da Igreja. Então, a Igreja Católica, que durante muitos séculos foi uma instituição hegemônica, né, que detinha o monopólio do saber e, consequentemente, o monopólio político, de certa maneira, ela vai começar a ser questionada em função dos seus próprios pressupostos. Então, vai ser aqui no finalzinho da Idade Média, para o início da Idade Moderna, que a gente vai ter um movimento muito forte dentro da Igreja Católica, que é o movimento da Reforma Protestante. Lembrando, pessoal, que o objetivo inicial das reformas religiosas não era romper com a Igreja Católica, mas sim tentar reformar aquilo que não estava adequado na perspectiva dessas pessoas. Então, muitas práticas da Igreja Católica, como a usura, né, a simonia e a venda de indulgências, né, aquelas histórias que a gente sempre escuta nas aulas de história no ensino médio, né, no ensino fundamental também, de certa maneira, vão começar a ser questionadas. E é aí que você vai ter figuras como Martinho Lutero, né, como a própria figura do João Calvino, como a própria figura, né, do Duns Scotus, entre tantos outros pensadores, que vão questionar a Igreja. Assim como também vai ser aqui, pessoal, que a gente vai ter início das chamadas grandes navegações. Então é aqui que a gente vai ter a expansão marítima, é aqui que Portugal e Espanha vão se destacar, né, nessa disputa por territórios. É aqui que a gente vai ter o início da descoberta do, entre aspas, Novo Mundo. E vai ser justamente também na modernidade que os pensadores vão promover inúmeras descobertas no campo da ciência. Então é aqui que você vai ter a figura, por exemplo, do Nicolau Copérnico, que vai propor um modelo heliocêntrico, que vai nos mostrar que não é a Terra que estava no centro, né, de tudo, na verdade, a Terra orbitava o Sol, assim como os outros planetas. É aqui que você vai ter, por exemplo, as descobertas de Galileu, né, e etc., que vai desenvolver não só uma série de descobertas científicas, como também vai desenvolver uma série de instrumentos tecnológicos. É aqui também que você vai ter, por exemplo, as descobertas de Isaac Newton, né, que vai mostrar como que a gravidade, né, como que essas forças fundamentais regem a natureza. E vai ser aqui que a filosofia ela vai debater não apenas essas questões religiosas, mas também vai debater questões que são relativas ao conhecimento humano. Então, afinal de contas, o que é o conhecimento, né? De onde vem o conhecimento? O que é que gera conhecimento? E é aqui que você vai ter aquela famosa discussão entre os pensadores empiristas e racionalistas. Então, autores como Descartes, Kant, né, David Hume, Leibniz, entre tantos outros, vão debater, então, qual é a natureza do conhecimento humano. Esse é um debate que já existia na Antiguidade, né, com Platão e com Aristóteles, mas que continua presente no pensamento moderno. Então, veja, pessoal, que nós estamos falando de um desenvolvimento que está durando mais de 2000 anos. Obviamente que eu estou resumindo isso daqui, pessoal, estou focando nos pontos, entre aspas, mais essenciais para poder ajudar vocês, mas percebam que isso mostra como a história humana ela é uma coisa dinâmica. Ela mostra para a gente como que o nosso ser no mundo é uma coisa processual. E não dá para a gente falar de filosofia sem falarmos dessas mudanças que estão acontecendo ao seu redor. Porque os filósofos, os pensadores, eles são frutos do seu tempo. E é aqui que a gente vai chegar no ponto que eu queria, depois desse arrudeio todinho que eu estou fazendo. E vai ser justamente ali a partir, né, do século XVIII para o século XIX que a gente vai ter essa transição, né, da era moderna e vamos ter de fato o início da filosofia contemporânea. Galera, veja bem, a gente costuma dizer, pessoal, que a filosofia contemporânea ela compreende tudo aquilo que foi produzido a partir da Revolução Francesa. Lembrando, pessoal, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial foram dois grandes eventos históricos que mudaram drasticamente a nossa forma de ser no mundo. Então, a Revolução Industrial, ela vai aperfeiçoar determinadas tecnologias, ela vai, de certa maneira, incentivar o desenvolvimento do capitalismo, que é o modo de produção do mundo que a gente vive. E a Revolução Francesa, ela vai colocar abaixo aquele modelo, né, político do antigo regime. E é justamente a partir da Revolução Francesa que a gente costuma dizer que nasce a filosofia contemporânea. Então é aqui que você vai ter grandes pensadores como Hegel, né, que vai de certa maneira desenvolver o chamado idealismo alemão. Vai ser aqui que você vai encontrar pensadores como o Karl Marx, que vai perceber todas essas mudanças que estão acontecendo, né, no mundo e que vai fazer uma crítica muito forte ao capitalismo. É aqui que você vai ter, por exemplo, Friedrich Nietzsche,
né, que vai mostrar que esses valores morais cristãos que segmentaram a humanidade, que esses valores, na verdade, eles muito mais diminuem o ser humano do que de fato potencializam, de tal forma que toda essa produção, né, que vem do século XIX até os dias atuais, é o que vai marcar a filosofia contemporânea, ok? Então veja, pessoal, que nós estamos falando de várias perspectivas, de vários autores, de várias correntes filosóficas. Então a gente vai ter, por exemplo, o desenvolvimento da fenomenologia com Edmund Husserl, a gente vai ter o desenvolvimento da filosofia da linguagem, né, com Ludwig Wittgenstein, a gente vai ter, por exemplo, as reflexões de Martin Heidegger acerca da condição humana, assim como a gente também vai ter os pensadores existencialistas percebendo, né, esses eventos como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, e como isso impactou a humanidade e refletindo sobre a questão da existência humana. Assim como a gente vai ter também a Escola de Frankfurt, que vai tentar entender como que o modo de produção capitalista afeta a cultura humana. E aí você me fala, mas professor, você está falando de tanta coisa, você está falando de tantos autores, como é que eu posso resumir isso? E é aqui que vem a minha dica para você que vai fazer o Enem e para você que vai fazer o vestibular. Entendam o mundo contemporâneo, pessoal, como sendo um mundo marcado por crises. Entendam a contemporaneidade como sendo uma era marcada por intensas transformações, sejam elas tecnológicas, sejam elas sociais, econômicas, políticas, religiosas. Então, a palavra que define a era contemporânea é a palavra crise. Então, estamos falando de um mundo que está passando por intensas crises no campo político. Pense na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, né? Nos movimentos ditatoriais que vão atingir a América Latina durante os anos 70 e 80. Pense, por exemplo, no fenômeno da globalização, que vai afetar drasticamente a interação, né, entre as pessoas, os países, as empresas. Pense no surgimento da internet, que vai modificar drasticamente, né, as nossas relações para com o outro. Então, a minha dica para vocês é que vocês pensem na palavra contemporânea como sendo sinônimo de crise, ok? E o Enem, ao longo desses últimos anos, tem enfatizado bastante questões contemporâneas. Professor, você quer então dizer que eu não devo estudar a filosofia moderna, medieval e antiga? Óbvio que não, galera. Nós precisamos sempre voltar aos clássicos. Mas a minha dica, mestre, né, a dica que eu tenho percebido ao longo desses últimos Enems e ao longo desses últimos exames, é que filosofia contemporânea tem caído com uma certa frequência, ok? E qual é a dica que eu dou para vocês? Falou de contemporaneidade, pense em crise. Porque o que vai marcar o mundo que a gente vive hoje é uma constante crise, ok? Vamos ver como caiu no Enem, galera? Então aqui eu fiz para vocês uma distribuição temática, né, que vai mostrando quais foram os temas mais presentes, né, no Enem do ano passado. E perceba que essa temática sobre a contemporaneidade foi de longe o assunto mais, digamos, mais frequente, tá bom? Então aqui a gente tem os gráficos que mostram isso e vamos ver como que caiu no Enem, ok? Enem 2024, texto 1. Aristóteles entendia que Aristóteles entendia que a felicidade era diretamente ligada ao respeito pela própria natureza e, de certa maneira, a uma vida que tivesse na natureza de si mesma uma referência inabalável. Isso lhe permitiu formular o conceito de excelência. O que seria excelência? Seria justamente, ao longo da vida, tirar de si mesmo, em forma de performance, de conduta, de comportamento, de disposição, o que a natureza permitiria de melhor. Então aqui, pessoal, a gente tem um texto clássico, né, ou seja, voltando para a filosofia antiga, que traz o Aristóteles com a sua concepção de ética. O que é que o Aristóteles entende por ética, pessoal? Para o Aristóteles, a ética ela é um atributo pessoal que tem, de certa maneira, um bem-estar coletivo. Então Aristóteles ele entende a ética, pessoal, como sendo uma espécie de prática que faz com que nós nos tornemos melhores. Então, para Aristóteles, a ética é justamente um tipo de ação humana que visa o aperfeiçoamento do ser humano. Porque, segundo ele, pessoal, todas as nossas ações, elas têm uma finalidade. E a finalidade dos seres humanos, segundo Aristóteles, consiste naquilo que ele chama de eudaimonia. Ou seja, para Aristóteles,
nós fazemos o que fazemos para poder alcançar a nossa felicidade, ok? Vamos para o texto 2? A noção de eudaimonia é central para a ética aristotélica. A eudaimonia é uma atividade e não um estado psicológico, pois é definida na Ética Nicômaco, que é a obra de Aristóteles, como uma atividade da alma com base na virtude moral. A virtude moral é definida em termos de uma disposição diretamente ligada à deliberação, o que o leva a estudar a virtude intelectual que opera em seu interior, isto é, a prudência. A estrutura conceitual da ética aristotélica responde a uma tentativa de elucidar conceitualmente em que consiste isto, agir bem, ou, na linguagem aristotélica, o que significa ser feliz. Ou seja, o que é que Aristóteles está dizendo? Para ele, a ética é uma constante prática que visa o nosso aperfeiçoamento. E, segundo ele, a finalidade da ética, a finalidade da política, sempre é promover a nossa felicidade. Ou seja, a ética não é apenas, segundo Aristóteles, uma virtude pessoal. Ela é uma virtude que gera um bem-estar para a coletividade, ok? Vamos ver o que o enunciado quer? Os textos indicam que a prática das ações virtuosas, sempre efetivada na polis, ocorre por meio do quê? Ou seja, o que é que Aristóteles quer dizer quando ele defende que a ética tem que ser uma coisa praticada com uma certa constância? A. Teoria das formas essenciais. B. Identificação dos princípios racionais. C. Desenvolvimento das técnicas retóricas. D. Aperfeiçoamento das condutas humanas. Ou E. Conhecimento das epistemes verdadeiras. Quando Aristóteles fala sobre essa ética como uma coisa prática, como uma coisa que tira aquilo que é de melhor da pessoa, o que é que ele está defendendo? Se você marcou a letra D, você marcou a alternativa correta. Veja, galera, que a letra D, ela casa diretamente com o que o Aristóteles está defendendo. Ou seja, a ética é uma coisa que visa o nosso aperfeiçoamento. Então, quando você faz uma coisa boa, né, quando você faz uma coisa que é certa, você está, de certa maneira, se aperfeiçoando como indivíduo. E para Aristóteles, essa é a função da ética. A gente deve fazer o que é certo, porque aquilo que é certo está relacionado com a virtude. E aquele indivíduo que é certo, que é correto, que age conforme o meio, segundo Aristóteles, né, que segue a justa medida, é um indivíduo que está tentando extrair de si mesmo o seu melhor. Então, se você marcou a letra D, você marcou a letra correta, ok? Questãozinha facílima, ela só pode confundir um pouco a gente porque ela tem muito texto, né? Então, o Enem, às vezes, ele nos vence não é pela dificuldade, ele nos vence mesmo pelo cansaço. Mas se você domina basicamente um pouquinho do Aristóteles, ou se você tem uma boa interpretação de leitura, uma boa interpretação, você consegue facilmente matar essa questão aqui, ok? Vamos agora para a segunda questão. Enem 2024. A regra de ouro, popularmente conhecida pelo provérbio "trate os outros como gostaria de ser tratado", é um dos princípios morais mais onipresentes. A noção subjacente, que apela para o senso ético mais básico, se expressa de uma forma ou de outra em praticamente todas as tradições religiosas. E poucos filósofos morais deixaram de invocar a regra, ou pelo menos de tecer comentários a respeito da relação com seus próprios princípios. Então aqui a gente tem um texto falando sobre a regra de ouro, que seria um provérbio, né, uma sabedoria milenar, que define que você deve tratar as outras pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, claramente, nós temos uma questão aqui falando sobre a ética, né? A ética que é uma área da filosofia. Vamos para o enunciado? O princípio ético apresentado no texto como elemento estruturante da vida em sociedade se traduz pela seguinte formulação teórica, ou seja, qual é o conceito abaixo, o conceito filosófico, que traduz esse princípio, né, esse provérbio? Qual é o conceito abaixo que traz essa ideia de você tratar os outros como você gostaria de ser tratado? A. Doutrina teleológica. B. Imperativo categórico. C. Pensamento utilitarista. D. Secularização inautêntica. Ou E. Raciocínio consequencialista. Galera, vamos lá. Essa questão aqui, pessoal, ela está trazendo um debate que vai marcar
grande parte das teorias éticas, sobretudo as teorias éticas modernas e contemporâneas, que é o debate entre o chamado utilitarismo e a deontologia kantiana. Professor, que nomes estranhos são esses? Calma que eu vou explicar, tá bom? Galera, o que é o utilitarismo? O utilitarismo é uma doutrina ética, uma teoria ética, que fala que a ética, ou seja, para nós podermos agir de forma correta, para nós podermos agir de forma certa, a nossa ação ela tem que ser baseada naquilo que o Jeremy Bentham, que foi um grande pensador dessa escola, chama de princípio da utilidade. E o que é esse princípio da utilidade? É você sempre agir conforme a felicidade. Mas para Bentham, pessoal, que é esse pensador, não dá para a gente satisfazer a felicidade de todas as pessoas, porque o mundo ele é muito complexo, o mundo é muito dinâmico. Mas se a gente consegue satisfazer a felicidade da maioria, para Jeremy Bentham ou para o utilitarismo, eu estarei sendo ético, ok? Então, para o Jeremy Bentham, pessoal, o que deve fundamentar as nossas ações não são os motivos que nos levam a agir, mas sim as consequências dos nossos atos. Se o nosso ato traz felicidade para a maioria das pessoas durante o maior tempo possível, para o pensamento utilitarista, essa deve ser a nossa conduta moral. Já a ética kantiana, a deontologia kantiana, ela tem uma perspectiva um pouco diferente. Segundo Kant, se nós quisermos de fato sermos éticos, temos que visar, a nossa ação ela deve levar em consideração aquilo que Kant chama de imperativo categórico. Ou seja, para Kant, a gente tem que fazer o certo independente das consequências. Então, mesmo que a gente perca amizade, mesmo que a gente perca dinheiro, mesmo que a gente perca algum tipo de benefício, para Kant, a nossa ação ela deve ser orientada de acordo com o dever. Ou seja, eu faço o certo porque aquilo é certo. Eu faço o bem sem olhar a quem. O Kant, pessoal, ele é um filósofo que vai ter uma influência religiosa um pouco atenuante. Então, para ele, se eu quiser agir de acordo se eu quiser ser ético, a minha conduta deve ser uma lei universal. Eu devo tratar os outros com dignidade, eu devo tratar os outros com respeito. Ou seja, eu tenho que fazer o que é certo independente das circunstâncias. Qual é então, pessoal, dentre essas duas teorias, a que mais se casa com essa ideia de você tratar os outros como você gostaria de ser tratado? De você respeitar, de você trazer a dignidade, de você fazer o certo porque é certo, independente das circunstâncias. Se você marcou a letra B de bola, você marcou a alternativa correta. Ou seja, pessoal, o conceito que traduz essa ideia é o conceito da ética kantiana. Para Kant, se eu aplico o imperativo categórico, ou seja, se eu faço o que é certo porque é certo, se eu trato o outro com base na dignidade, se eu trato o outro como um fim e não como um meio, para Kant eu estarei sendo ético. Doutrina teleológica. Telos significa aquilo que tem uma finalidade. Então, esse conceito aqui é muito mais associado com a ética do Aristóteles. Pensamento utilitarista. Não. Eu já falei para vocês que o utilitarismo prega a felicidade da maioria. D. Secularização inautêntica. O que é que tem a ver com secularização? Se é um princípio religioso, como é que é uma coisa secular? E raciocínio consequencialista. Lembrando, a ética consequencialista é a ética utilitarista. A ética do Kant é uma ética deontológica, porque ele foca nos motivos. Então, para ele, o que importa é o que vem antes da ação. Se a minha ação é boa em si mesma, logo não importa as consequências. Então, nessa questão aqui, você marcaria a letra B, ok? Vamos ver outra questão? Vamos lá. Questão 6 do Enem de 2024. Eu sentia falta do futuro. É claro que eu sabia, muito mesmo antes da recorrência dele, que nunca envelheceria. Era muito provável que eu nunca mais fosse ver o oceano de uma altura de 30 mil pés de novo. Uma distância tão grande que não dá nem para distinguir as ondas. Nem nenhum barco, de um jeito que faz o oceano parecer um enorme, infinito monólito. Eu poderia imaginá-lo. Eu poderia me lembrar dele. Mas não poderia vê-lo de novo. E me ocorreu que a ambição voraz dos seres humanos nunca é saciada quando os sonhos são realizados, porque há sempre a sensação de que tudo poderia ter sido feito melhor e ter sido feito outra vez. Então aqui, pessoal, a gente tem um texto que é associado
a literatura mais, né, infanto-juvenil, que é A Culpa das Estrelas, né, que conta a história de uma jovem, né, do personagem que sofre com câncer. Então perceba, pessoal, que esse texto, ele meio que traz essa questão existencial, né? Então aqui a gente tem uma pessoa que sabe que não vai envelhecer, né, que sabe que não vai ver o oceano de novo, que está lidando com a mortalidade. E essa questão, pessoal, da mortalidade, né, de você pensar sobre a sua existência, de você pensar sobre o fim da sua vida, é uma questão que vai ser muito presente dentro do pensamento existencialista, ok? Vamos para o enunciado? O texto apresenta uma reflexão da personagem acerca de um problema característico da filosofia contemporânea, que trata do quê? A. Implicações éticas. B. Finitude humana. C. Limitações da linguagem. D. Pressuposição existencial. Ou E. Objetividade do conhecimento. Qual é a questão aqui, pessoal, que traz esse elemento que marca a filosofia contemporânea, que é justamente a filosofia existencialista? Qual é a que vocês marcariam? Vejam que nós estamos falando, pessoal, de uma pessoa que está falando que nunca vai envelhecer. Quando uma pessoa fala que nunca vai envelhecer, que ela nunca mais vai ver o mundo como ele é, que ela nunca mais vai ver o oceano, dá para perceber, pessoal, que estamos falando de uma pessoa que está na iminência da sua morte. E se você é uma pessoa que já conhece os livros do John Green, né, se você é uma pessoa antenada na cultura pop, você já sabe de cara que é um personagem que sofre com câncer, que é uma doença que é muito cruel. E, obviamente, pessoal, que o traço que vai marcar, então, esse problema característico do pensamento contemporâneo, que é a mortalidade, é justamente a letra B. Então, a finitude humana, pessoal, é o que essa figura aqui está trazendo. Ou seja, o que é que existe depois da morte? Será que existe vida após a morte? Será que só existe isso aqui e nada mais? Então, essa questão existencial, pessoal, essa questão sobre a condição humana é o que vai marcar a grande parte do pensamento contemporâneo, tá bom? Então, se você marcou a letra B de bola, novamente você marcou a alternativa correta, ok? Vamos mais uma? Vamos lá. Enem 2024. Uma das principais atividades provocadas pela arte, a reflexão, é abandonada pela indústria cultural. A indústria cultural seria como uma isca que ilude os indivíduos com o sonho de que eles são livres, originais, únicos e especiais, quando, na verdade, os trata como servos e parte de uma massa homogênea. Galera, esse texto aqui, pessoal, ele está trazendo um conceito que é um conceito muito importante dentro do pensamento contemporâneo, né, da filosofia, da sociologia, que é o conceito de indústria cultural. O que é indústria cultural, pessoal? Esse conceito ele foi desenvolvido por pensadores como Theodor Adorno, né, o Max Horkheimer, que falam que no mundo capitalista a arte, né, que deveria ser uma atividade para nos libertar, né, uma atividade para mexer com as nossas emoções, uma atividade, de certa maneira, para fazer com que o ser humano pense sobre sua vida, se torna um produto. Ou seja, a arte que deveria ser um instrumento, né, de significação existencial, ela se torna apenas um produto que é consumido. Vamos pensar assim, galera. Quantos de nós, por exemplo, quando a gente chega em casa depois da escola, né, depois do trabalho, e aí você vai lá, liga a televisão, só quer assistir um filme para poder passar o tempo? Ou você quer ouvir uma música para poder, sei lá, né, desopilar? Esse é o problema da indústria cultural, segundo os frankfurtianos, porque a arte ela se torna uma coisa massificada. A arte, que deveria ser uma coisa livre, original, né, uma coisa única, ela se torna um bem reprodutível. Então, segundo os frankfurtianos, pessoal, é como se na indústria cultural eu sempre estivesse consumindo o mesmo produto com uma outra roupagem. É como se a arte ela ficasse uma coisa padronizada. Por exemplo, vamos fazer aqui o seguinte exercício. Se você for agora em uma plataforma de stream aí, né, qualquer que seja, se você pesquisar quais são os filmes mais assistidos, quais são as músicas mais ouvidas, né, quais são as séries mais assistidas, eu tenho certeza que pelo menos 5 delas serão a mesma coisa. Então, por exemplo, você vai assistir um filme que conta uma história romântica de um casal que vai passar por um perrengue o filme todinho e lá no final eles vão ficar juntos. Ou você vai escutar uma música que tem uma batida que é empolgante, que tem uma batida que é mais, digamos, dançante, ou que fala sobre
luxúria, né, sobre prazeres carnais, sobre bebida, sobre automóveis. Então veja, galera, que isso é um padrão da indústria cultural. E para os frankfurtianos, esse é o problema desse tipo de arte, porque a arte, que deveria ser um instrumento de libertação, de emancipação, que deveria ser um instrumento, né, existencial, se torna apenas, né, um produto para o entretenimento. Ou seja, a arte que deveria mexer com a gente, que deveria extrair as nossas emoções, se torna apenas um produto massificado. Vamos para o enunciado. Ao analisar as consequências da dinâmica apresentada no texto, as autoras destacam a importância do conceito como A. Ferramenta de luta coletiva. B. Mecanismo de controle social. C. Instituição de interesse público. D. Organização da iniciativa privada. Ou E. Instrumento de manipulação estatal. Para essas autoras aqui, pessoal, quais são as consequências da indústria cultural? Então, a cultura seguindo essa égide capitalista, o que é que isso pode acarretar? Qual é que vocês marcariam? Estamos falando de uma arte que é massificada. Estamos falando de uma arte que faz com que o ser humano não pense sobre sua própria vida. Se você marcou novamente a letra B, você marcou a alternativa correta. Então, para os frankfurtianos, pessoal, a indústria cultural, ela tem também um interesse político por trás dela. Porque ela serve para fazer com que os seres humanos não reflitam sobre sua própria vida. Ou seja, ela é um mecanismo de controle social. Quantas vezes, pessoal, a gente não viu isso? Quantas vezes você não usou a arte como uma forma de você poder, de certa maneira, se desconectar da realidade, quando você está com seu fone de ouvido ouvindo uma música? Então, a alternativa B é a alternativa que mostra a implicação da indústria cultural, ok? Ou seja, ela é um mecanismo de controle social, ela gera produtos massificados, ela gera produtos que são praticamente a mesma coisa e ela evita a reflexão, tá certo? Vamos aqui para a questão 11, ok? Vamos lá. Enem 2024. Como conclusão provisória, parece então que a globalização tem sim um efeito de contestar e deslocar as identidades centradas e fechadas de uma cultura nacional. Ela tem um efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais, menos fixas, unificadas ou transhistóricas. De acordo com o texto, o processo apresentado contribui para o quê? A. Elevar a renda da população. B. Abandonar os valores morais. C. Estabelecer a igualdade racial. D. Fortalecer as pautas das minorias. Ou E. Inverter os fluxos das migrações. Galera, vamos lá. Dentro das ciências humanas, um conceito que é muito importante para a gente tentar entender o mundo que a gente vive é o conceito de globalização, tá certo? O que é globalização? A globalização, pessoal, é um fenômeno que caracteriza o mundo que a gente vive. Então, por exemplo, pessoal, a globalização, ela rompeu fronteiras. Hoje você pode, por exemplo, comer uma pizza, que é um produto italiano. Você pode, por exemplo, andar num carro alemão, né, como a Volkswagen. Você pode, por exemplo, conversar com uma pessoa que está em uma outra região. Ou seja, o mundo que a gente vive hoje é um mundo extremamente o quê? Globalizado. As interações sociais hoje, elas são múltiplas, de tal maneira que você pode consumir produtos dos mais variados locais. E o que é que o texto está dizendo para a gente? O texto está dizendo, pessoal, que a globalização, ela pode afetar a nossa identidade. Ou seja, a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de se vestir, ela pode ser moldada pela globalização. Para ficar a título de exemplo, né? Não sei nem se eu posso fazer isso, mas o produtor me corrija depois. Se vocês perceberem aqui, pessoal, eu estou com uma camisa que faz menção a um escritor, né, da literatura norte-americana chamado Stephen King, tá bom? O Stephen King, pessoal, ele é um escritor que produz obras, que faz livros de filme de terror. Então aqui você vai encontrar nessa minha camisa aqui, ó, como vocês podem perceber, vários personagens dos seus filmes. Então aqui você vai ter o It, você vai ter o Iluminado, que são filmes que fazem, né, fizeram muito sucesso na cultura pop. Vamos aqui pensar um pouco. Eu estou usando uma camisa de um escritor norte-americano. Sabe de onde é que eu sou, pessoal? Eu sou de Apodi, eu sou do interior, né? Eu sou filho de pedreiro, né, e de uma doméstica. Como é que eu tive contato com a literatura norte-americana? Essa é uma coisa tão distante da minha realidade.
isso ocorreu através do fenômeno da globalização. Por exemplo, eu gosto muito, pessoal, de rock. Então é um gênero que eu, particularmente, acho muito bacana. Eu gosto muito de bandas como Pink Floyd, Linkin Park, Led Zeppelin. E esse tipo de cultura não é uma cultura que eu aprendi com a minha família, até porque os meus pais, eles escutam outro tipo de música que é bem diferente da minha. Isso eu tive acesso através da internet. Então veja que a globalização, pessoal, de acordo com o texto, ela vai moldando a nossa própria perspectiva de mundo. Ou seja, a nossa identidade vai sendo moldada pela globalização. E vamos lá. De acordo com o texto, esse processo contribui para o quê? O que é que vocês marcariam aí? Onde você gerar uma identidade, você permitir que uma pessoa possa ser o que ela quiser, permitir que uma pessoa tenha uma certa pluralidade de pensamentos. Se você marcou a letra D, você marcou a alternativa correta. Galera, veja, pessoal, que a globalização, ela fortalece as pautas das minorias. Então, ela mostra que existem várias outras maneiras de ser, várias outras culturas, várias outras perspectivas, e isso contribui para que os movimentos, né, de minorias, como os movimentos LGBTQIA+, como os movimentos, o movimento negro, né, o Black Lives Matter, entre tantos outros, possam ter suas pautas fortalecidas. Ou seja, ela gera esse tipo de processo. Então, como é que uma pessoa que mora aqui em Mossoró pode se solidarizar com um evento que aconteceu lá nos Estados Unidos, como foi, por exemplo, o assassinato do Floyd, né, do George Floyd, através da internet. Ou seja, o mundo globalizado, ele permite, então, essas múltiplas interações. Então, se você marcou a letra D, você marcou a alternativa correta, ok? Bom, pessoal, eu sei que eu falei muito na aula de hoje, né? Isso é um defeito do professor de humanas, já um professor de filosofia especificamente, mas eu espero que vocês tenham entendido qual foi o meu propósito. O meu propósito foi muito mais mostrar para vocês os padrões do Enem, né? E fazer uma pequena revisão. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, né? Espero que vocês tenham refletido, espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra aí, né, na vida, né? Seja em outros programas, né? Seja em outros eventos. E é isso. Tchau, pessoal. Abraços, bons estudos, se cuidem e tamo junto. Voltamos, School Friends, e se prepara. Larga o sapatinho de cristal e segura firme a caneta preta. Bora de aula? Olá, pessoal! Olha só a gente de novo aqui, certo? Trabalhando um pouquinho. Vamos conversar novamente nesse intensivo de período colonial. Um período longo que a gente vai ter o desafio de tentar explanar em algumas aulas de história, tá? Lembrando, é um tema complexo, um tema que dialoga com o nosso presente e eu relembro sempre, tá? Para não deixar, para não ter a chance de vocês esquecerem. A gente não pode estudar história sem dialogar com o presente. Tá? Esse presente ele está em constante diálogo com o passado. Se não tivesse, estudar a história não faria sentido. Okay? A gente não pode guardar esse passado lá na caixinha. A gente tem que trazer ele para cá de volta e analisar a complexidade dos meios sociais, dos problemas que a gente enfrenta, da nossa formação enquanto sociedade, não só brasileira, mas enquanto ser humano, de fato, a partir da história. É por isso que a história é tão importante. E no Enem, a história ela cai de maneira contextualizada sempre, tá? De fato, são questões cansativas, mas que a gente consegue, sim, desenvolver de uma maneira muito proveitosa. E lembrando, história colonial, período colonial, com toda certeza, gente, e aí eu não tenho nem medo de errar, vai cair na sua prova esse ano. Ok? Período colonial cai na sua prova, porque é um assunto de muita importância. Então vai estar lá na sua prova e eu espero que vocês consigam acertar a partir da explanação dessa aula. E aí eu gostaria de rememorar, e você solta o celular, que eu sei que você está mexendo. Solta o celular e vem para a aula. Bora lá. Prestem atenção. Não soltou o celular, né? Solta o celular e vem para a aula. Preste atenção. Vamos lá. Gente, na aula passada, a gente conversou sobre a expansão marítima, ok? E começou a conversar sobre o período pré-colonial. Inclusive, a gente também falou sobre as questões que envolvem franceses. Lembra que eu falei do rei de França naquele período?
né, que ele fala, não conheço, eu desconheço o testamento de Adão que fale que o mundo tem que ser dividido entre Portugal e Espanha. E na prática isso é uma ironia, né, porque ele fala, na Bíblia, no Antigo Testamento, a igreja não pode fazer isso, ela não pode falar que o mundo tem que ser dividido entre eles dois. E por que ele era dividido entre eles dois? Questão econômica, gente. E aí, mais uma vez, a gente liga ao mercantilismo. Ok? Só rememorando tudo que a gente já passou até agora para guiar vocês para o início da nossa aula hoje. E a partir de agora, a gente está falando sobre o período colonial, ok? E também desses conflitos, porque é um período muito complicado, de fato, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai entender um pouquinho, e aí vamos dar continuidade a partir do que foi a nossa aula passada, a invasão francesa. Gente, acabei de exemplificar. O rei ele não estava muito feliz em saber que o mundo estava sendo dividido entre Portugal e Espanha, galera. Lembrando, eles estavam numa competição mercantilista, eles passavam por um processo econômico e eles queriam riquezas. E riquezas, territórios, certo? Sempre buscando metais preciosos. Os franceses eles não aceitavam bem o Tratado de Tordesilhas, tá? Inclusive, os próprios espanhóis, que era quem participava desse tratado, eles também invadiram terras de Portugal e vice-versa, tá? Não respeitavam o tratado. E os franceses, que é quem está em questão aqui, eles mandavam principalmente os corsários, relembrem da aula passada, tá, galera? A gente tem que dialogar com a aula passada. Os corsários invadiam as terras coloniais de Portugal. Corsários que eram piratas, mantidos a partir do Estado francês. O Estado francês mandava e falava, isso aqui não era problema meu não, mas por mais que não fosse, ainda financiava. Gente, outra coisa importante, a exploração francesa, ela se dava especialmente pelo que a gente chama de huguenotes. Professor, nunca ouvi falar nessa palavra, gente, pelo amor de Deus. Nem precisa gravar tanto. Eu vou falar, certo? Mas é para vocês entenderem um pouquinho melhor o contexto. Os huguenotes, na realidade, são os calvinistas. Professor calvinista, conteúdo de reforma protestante, galera. A partir da reforma de Martinho Lutero, a gente vai ter também a reforma calvinista, tá? O rompimento, isso aqui é importante, rompimento com a Igreja Católica, tá? Gravem isso, porque a gente vai entender isso lá quando falar sobre jesuítas também um pouquinho mais na frente. Percebam que a exploração dos franceses, ela era feita a partir não só dos corsários, mas também dos huguenotes. Porque a França, gente, ela era católica. A dominação católica era muito presente naquele momento. E aí, os calvinistas, os huguenotes, eles eram perseguidos pela França. E aí, o que é que eles faziam? Vamos fazer o seguinte, vocês querem ter uma oportunidade de vida, vocês vão lá e vocês conhecem aquelas terras, tá? E aí, eles eram enviados, era como se fosse a escola mesmo da sociedade francesa, enviados para residir aqui no Brasil e colonizar. Era como quem não prestava uma chance de sobreviver. E aí, dando continuidade. Gente, a exploração francesa ela tem uma peculiaridade importante. Os franceses, eles faziam alianças. Uma dessas alianças, e as duas mais importantes, eram os tamoios e os tupinambás. Vai, inclusive, dar uma treta gigante, que vai ser a Confederação dos Tamoios, que lá na frente a gente vai debater um pouquinho mais, tá? Mais importante de saber aqui é que o discurso utilizado pelos franceses era o discurso de não escravidão. Gente, discurso. Tá? Na prática, eles queriam sim explorar. Mas esse discurso ele era utilizado e o que é que acontecia? Os nativos indígenas eles se alinhavam muito mais aos franceses, travando conflitos com os portugueses. E mais uma vez, lembrem-se, os nativos eram sujeitos, seres humanos, eles não aceitavam a condição de ser explorados. Então, eles faziam alianças de fato e eles eram resistência sim, tá bom? E aí a gente vai ter algumas colônias, tá? De França, de fato. A França, inclusive, ela domina aqui o Nordeste. O Forte dos Reis Magos ele é feito após a expulsão desses franceses. Tá? E aí, uma dessas colônias é a França Antártica, que é feita de 1555 a 1567, um período curto, tá bom? Fica ali mais ou menos o que hoje seria o Rio de Janeiro. E a França equinocial, já subindo muito mais aqui para o Norte e Nordeste. Eles são expulsos e, posteriormente, eles vão colonizar a Guiana Francesa. Gente, aqui, essa imagem que eu trouxe é de um filme que eu indico a vocês, e inclusive pode servir para redação, tá, galera?
Uma História de Amor e Fúria. Filme muito bom. Ele passa a imagem de quem realmente sofre nas mãos do dominador, né? Em diversos períodos históricos diferentes, mostrando inclusive o que foi o conflito dos tamoios, né? Mostrando essa resistência nativa. E eu não vou dar spoiler. Assistam, porque vale sim a experiência e vocês podem utilizar isso como repertório lá na frente para a redação, tá bom? Continuando, vamos lá. Gente, lembra que eu falei? Período pré-colonial não tinha uma organização. No entanto, a partir de 1534, Portugal se volta muito mais para o Brasil. Professor, do nada? Não, nada é do nada na história, né? Calma, vou explicar. O comércio com as Índias ele começa a declinar. Ok? Lembra que o principal comércio era com as Índias. Ao declinar, principalmente por essa competição com os outros estados nacionais europeus, ao declinar, Portugal olha para cá e fala, eita, então tem outro lado aqui também que eu posso explorar. No entanto, gente, lembra que eu falei dos franceses agora há pouco? Os franceses estavam também dominando. Então, qual é a estratégia de Portugal? Eu preciso pegar essa região, eu preciso organizar um sistema colonial aqui. Tá? Eu preciso organizar e, a partir disso, explorar essas terras. E aí, galera, ó, aparecem as nossas capitanias hereditárias. Professor, eu estudei isso no 6º ano, na primeira série do ensino médio. Não lembro mais, vou explicar agora, meu querido. Se acalme, preste atenção, ó. E é importante vocês saberem disso, porque, por incrível que pareça, tá, gente? A nossa história e o nosso contexto atual, ele é baseado na formação territorial do latifúndio, tá? Então, a gente tem marcas das capitanias hereditárias até os dias de hoje. Historicamente, a nossa história é ligada tanto ao latifúndio quanto à exploração, ok? Então, a gente tem marcas, por isso que é importante estudar. Vamos lá? Então, gente, com a formação das capitanias hereditárias, vocês têm aqui o tempo, aqui em cima, tá? De 1534 a 1548, a gente tem o fim do período pré-colonial, tá bom? E aí, galera, vamos lá. O que é que acontece? Portugal, ela dá início a essa exploração a partir de capitanias hereditárias. No entanto, gente, Portugal alega que ela está falindo economicamente, o que de fato estava. Lembra que eu falei que Portugal estava se sentindo enfraquecida em relação ao comércio das Índias e o crescimento de outras potências e outros estados nacionais? Portugal fala o seguinte, ó, eu não tenho condição de explorar essa região, né? Eu estou perdendo minhas rotas comerciais nas Índias, estou sendo invadido no Brasil. Eu preciso que alguém vá lá por mim, né? Então, ela não faz essa administração de maneira direta. O que é que ela faz? Portugal ela terceiriza o processo de administração colonial. Terceiriza, professor? Sim, coloca para terceiros. Doando terras para os fidalgos leais ao rei. Tá? Mariazinha era leal ao rei, e aí ela tinha uma relação boa, era de confiança. O que é que o rei falava? Ó, eu tenho uma terra aqui, você vai colonizar. Ela podia dizer não podia, tá, galera? Ela tinha que vir, porque era mando do rei. E ela vinha e colonizava, tá? Então, essa galera são chamados capitães donatários, e eles são responsáveis por quê? Pela terra, tá bom? Então, lembre-se, Portugal estava falindo, e era preciso você ter alguém para dominar esse território. Os escolhidos capitães donatários, fidalgos leais ao rei. Galera, aqui vocês vão ter o mapa da capitania. Aqui uma curiosidade, tá? A gente tem a capitania de São Vicente, que é dividida em 2. Maranhão, a gente tem 2 donatários. Eu vou explicar isso mais na frente. As capitanias, elas são doadas e o capitão donatário, ela deve administrar a capitania. Esse conceito a gente chama, e aqui eu marquei, porque a gente fala que é a transferência da responsabilidade da colonização para terceiros. Tá? Percebam que cada capitania... Professor, aqui parece que está só metade do Brasil. Sim, meu filho, você não lembra aqui da divisão do Tratado de Tordesilhas? A gente não tem a divisão lá, 300 e poucas léguas, lá, enfim, tá? Mas lembra que o Brasil não era completo ainda. É só depois da União Ibérica que a gente vai ter o Tratado de Madrid, a gente consegue a outra parte do território. No entanto, inicialmente, a gente tem um território muito mais puxado ao litoral, principalmente aqui no Nordeste, Norte-Nordeste, tá? Principalmente com escoamento nas feitorias, ok? Então, era um comércio primariamente litorâneo, aqui no Norte-Nordeste. São 14 capitanias, divididas em 15 lotes de terra. Professor, eu tenho que decorar isso? Não,
não precisa. Só curiosidade, quem tem que saber disso sou eu. Mas eu contextualizo para vocês porque eu gosto de contar a história certinho. Ó, são 14 capitanias divididas em 15 lotes de terras e São Vicente, ela foi dividida em duas, ok? E aí, gente, isso aqui é bom vocês guardarem. Não precisa decorar cada capitania, não precisa você decorar cada capitão donatário. No entanto, tiveram algumas capitanias que elas prosperaram e outras nem tanto. Geralmente, nos livros didáticos, ela aparece São Vicente, Pernambuco. Ela aparece só esses dois, ok? No entanto, eu trouxe Bahia de Todos os Santos também. Professor, o senhor falou que elas prosperaram, mas por quê? O senhor não me contou ainda não, vou contar, meu filho, se acalme, ó. São Vicente e Pernambuco, elas foram de fato exploradas. Né? Eles conseguem estabelecer um comércio com a cana-de-açúcar muito forte, a produção açucareira que vinha principalmente da África, tá bom? E aí você vai ter o tráfico negreiro. Lembra que no período pré-colonial a gente falava de pau-brasil, com o sistema colonial de capitanias hereditárias, a gente já fala de cana-de-açúcar. Sossegado? Estão entendendo? Vamos continuar, tá bom? Aqui, gente, uma observação. O primeiro donatário foi o Martim Afonso de Souza. Ele foi capitão donatário da capitania de São Vicente. Aqui é a imagem representativa, tá bom? Gente, conceitos importantes que vocês precisam saber. Porque, gente, ó, prestem atenção. Não é como se ele pegasse o fidalgo e falasse, ó, vá-se embora colonizar essa terra. Não, você precisa de carta, você precisa de contrato, vamos dizer assim. Existiam dois tipos de cartas. A primeira, a carta de doação. Professor, o que é carta de doação? Vou explicar agora. Documento que comprovava a doação do rei ao donatário, concedendo a posse da terra. Gente, ó, nome autoexplicativo, carta de doação. O rei está doando essa terra para o donatário. Show de bola? Vamos para frente. A outra, que é a mais importante, tá? É a carta foral. A carta foral, ela definia, ela estabelecia os direitos e deveres dos donatários, e aqui eu botei errado, né? Mas enfim, do donatário na capitania hereditária. Então, essa carta foral, ela tem a responsabilidade de definir os direitos e deveres do capitão donatário. Você tem direito de possuir a terra, no entanto, você tem o dever de produzir nessa terra também. A gente vai já exemplificar isso para ficar mais fixado, ok? Professor, tem uma pergunta. Qual, meu filho? Responda agora. Era possível perder essa terra de alguma maneira? Gente, era, ok? Vou explicar por quê. Era possível e as capitanias, elas eram independentes entre si, ok? No entanto, por mais que elas fossem independentes entre si, os donatários, eles precisavam andar na linha, porque elas eram independentes entre si, mas ainda se remetiam ao Estado português. Então, eles deviam algo ao Estado português, que era justamente o lucro dessas capitanias. Então, se você não anda na linha como donatário, provavelmente você perderia suas terras, ok? Vamos lá, gente, continuando. Quais são os direitos do capitão donatário? E aí são vários outros principais. Explorar a terra e ficar com parte dos lucros. Escravizar os nativos, a quem fala já sobre escravização de nativos, doar sesmarias. Gente, para quem não sabe, doar sesmarias. Sesmarias são grandes porções de terras, ok? Deveres dos capitães donatários, explorar a terra, tá, galera? E passar parte do lucro para Portugal. Gente, já vou falar um conceito muito importante para vocês e esse eu quero que vocês anotem. Já vai preparando o caderninho para eu passar para vocês. Incluindo 20% de todos os metais preciosos. E qual era a outra missão? Fundar vilas e proteger o território. Galera, conceito importante. Você precisa entender o que é pacto colonial. Olha aqui no lado anterior que um dos deveres era explorar a terra e passar parte do lucro para Portugal. Lembra quando eu expliquei sobre o sistema mercantilista? Que o objetivo principal de explorar essas terras era enriquecer o Estado Nacional? Gente, quando eu falar Estado Nacional, agora eu vou começar a utilizar o termo metrópole, ok? Por quê? Metrópole é o reino de Portugal ali do outro lado. Quando eu falar colônia, eu estou me referindo ao Brasil. Metrópole, Portugal, lá na Europa. Colônia, Brasil, tá? E o que é o pacto colonial? É a relação de dependência da colônia para com a metrópole. Professor, não entendi nada do que você falou. Vou explicar com calma,
Vamos devagar. Ó. Em outras palavras, a colônia ela era obrigada a manter relações comerciais, seja de compra ou venda, a partir somente da metrópole. Tá? Então, a metrópole ela enriquecia a partir da colônia. Tá? A colônia ela só vendia e só comprava a partir da metrópole. Ela estava lá para sustentar os desígnios da metrópole. Lá na frente vai dar uma treta do caramba, tá? A gente vai ter alguns colonos que não vão aceitar isso muito bem, o caso de Tiradentes, tá? Que a gente vai tratar sobre ele também, principalmente quando eles descobrem os metais preciosos. A colônia ela só podia vender, de fato, seus produtos para a metrópole e só podia comprar mercadorias da metrópole. Gente, gravaram, tira um print da tela, tá? Vou até fazer o legado. Tira um print da tela, porque isso é importante. Você precisa levar isso para a prova. Continuando. Professor, beleza, eu entendi as capitanias hereditárias. Só que eu vi lá na data que o senhor mostrou que as capitanias hereditárias não duraram tanto tempo, professor. Realmente não duraram, gente. Durou de 1534 a 1548. Tá? Por quê? Muita atenção. Vamos lá. Gente, a administração ela era independente entre si. E aí, o primeiro ponto que eu quero destacar, galera, é que eu falei, ó, lembra que até hoje a gente tem as marcas disso, e o que foi que caiu das capitanias hereditárias? O que caiu das capitanias hereditárias foi a administração. A forma de você administrar as colônias a partir dos capitães donatários, as faixas de terras, né? No entanto, a divisão territorial, ela continuou, tá? Botei continuou 2 vezes, mas a divisão territorial, ela continua, a partir da imagem do capitão geral. Já já vocês vão entender melhor sobre isso. E aí, gente, quais são os problemas da capitania hereditária? Primeiro, era um sistema descentralizado, então você podia ter, por exemplo, invasões, o que já leva a outro problema. Difícil comunicação. Já pensou se na capitania do Rio Grande ela estava sendo invadida, como é que as outras capitanias iriam saber, a capitania de São Vicente, como é que ela ia ajudar, por exemplo? Né? Então você tinha uma comunicação muito difícil. E lembra que eu falei, constantemente a gente tinha diversas invasões territoriais no território das capitanias hereditárias. E você vai ter essa dificuldade em lidar, de fato, com as invasões estrangeiras. Galera, e por fim, né, lembra dos direitos e deveres? No entanto, nem todos os capitães donatários eles vão ter o interesse em, de fato, colonizar essas capitanias. Eles vão receber essas terras, mas vão deixar de lado, tá? A gente vai ter o abandono por parte desses donatários para com as capitanias e, de fato, não vão produzir nessas capitanias, tá bom? Tudo certo, tudo de boa, compreendemos isso, show de bola. Gente, antes de passar para o governo geral, e aí eu já vou passar já para o próximo bloco, mas eu queria só fazer um resumão, lembrando que o governo geral ele aparece depois desse sistema descentralizado das capitanias hereditárias e que a capitania hereditária foi uma das formas de organização, tá bom? Uma das formas de organização. O Brasil ele passa pelo governo geral, posteriormente a gente vai ter outras formas de organização, mas isso é uma tentativa de Portugal de fato estabelecer uma colonização que era muito difícil aqui no Brasil. E aí, galera, prestem atenção aqui, porque a gente vai ter um governo geral. E esse governo geral vai de 1549 a 1572. Na capitania hereditária, a gente tem um sistema descentralizado, estamos vendo aqui no slide. No governo geral, não, gente. Governo geral, um poder centralizado. Agora a gente vai ter o poder nas mãos de alguém. E esse alguém vai ser o governador geral, que tomava de conta das decisões no Brasil. Tá bom, gente? Entendemos isso? Perfeito. Então, nas capitanias hereditárias, a gente tem um poder descentralizado, ela entra em crise, ela declina de fato, e a partir disso, o que é que eles fazem? Instauram um governo geral. O governador geral, professor, ele governava sozinho? Ele não governava sozinho. Não tinha como dar de conta de um território tão grande sozinho, né? Vão ser criados os primeiros cargos públicos do Brasil. O ouvidor-mor, que vai ter a responsabilidade, gente, isso aqui é um déjà vu do 6º e 1ª série, tá bom? Ouvidor-mor
que vai ter a responsabilidade de tomar de conta da justiça, ele vai ser como se fosse uma espécie de juiz fazendo essas relações, tá? Vai ter o provedor-mor, e ele, nesse momento, é o responsável pelas finanças, tá? A gente vai ter que ter alguém tomando de conta, administrando, vamos dizer, os metais preciosos, tá? A moeda daquele período. E, por fim, o capitão-mor. O capitão-mor, gente, ele tomava de conta da defesa do litoral. Por quê? Porque, geralmente, quando eles chegavam, né, os invasores eles chegavam pelo litoral e atacavam, de fato, o litoral do Brasil. Ok, gente. Inclusive, já falei nas aulas anteriores que Natal, né, no início, ela vai ser colonizada pelos franceses. E, posteriormente, é que os portugueses eles conseguem expulsar os franceses daqui. Posteriormente, chegam os holandeses, ok? Natal, inclusive, fica conhecido como Nova Amsterdã. E, nesse período, é que vai ser criado o Forte dos Ex-Magos, que vai ser tomado de conta justamente pelo capitão-mor. Pessoal, tudo tranquilo? Só em 20 e poucos minutos, não vou lembrar exatamente a minutagem dessa aula, tá? No entanto, a gente já trabalhou muitas coisas falando sobre capitanias hereditárias, quais são as consequências disso para os dias de hoje, e já estamos debatendo sobre o governo geral. Próximo bloco, a gente vai entrar um pouquinho mais, tá? Para um pouquinho, bebe um copo d'água, porque eu vou beber um copo d'água também e volto já já. Grande abraço, até já, pessoal. Vamos para o próximo bloco. Gente, voltamos. Como eu falei, bem rapidinho, deu tempo de tomar uma aguinha, já tomei minha água aqui também, ok? Vamos voltar para a aula. E aí eu peço novamente, solta o celular, tá? Preste atenção na aula, porque esse conteúdo é importante. Vai cair questão 73 do seu Enem. Questão 73 vai cair sobre o período colonial. E aí você vai lembrar de mim falando isso para você. Preste atenção na aula, bora simbora. Gente, a gente tá falando sobre o período colonial. Resumão, tá? Para quem perdeu no bloco anterior, tá abrindo a TV agora, tá ligando a TV agora. Lembrando, essa aula fica gravada, então vocês assistem lá no YouTube posteriormente, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, deixa uma resposta lá. Se eu ver, eu vou ficar de olho sempre e aí eu respondo, tá bom? Também entre em contato comigo, Jairton Filho, só procurar no Instagram. Assim que eu ver, eu respondo a questão. Qualquer dúvida, estou disponível, como eu falei, sou seu professor de História nesse momento. Galera, sistema colonial, período complicado, e aí a gente já falou sobre capitanias hereditárias nessa aula, e estamos falando sobre o governo geral. A gente acabou de falar sobre as responsabilidades dos ouvidores-mor, provedores-mor e também do capitão-mor. E aí, só para relembrar, tá? As capitanias hereditárias, ela entra em declínio, a gente vai ter uma região descentralizada e a partir disso vai ser instaurado um governo geral. E lembrando, a gente já tem a produção de cana-de-açúcar, que a cana-de-açúcar, gente, no sistema colonial é a menina dos olhos de ouro, tá? É muito importante vocês entenderem isso, porque vai ter um sistema de engenho muito bem dividido entre elite, escravocrata, e uma maioria, infelizmente, né? Mas minoria na questão social, que é a minoria escrava, negros, nativos, tá bom? E isso traz marcas para a nossa sociedade hoje, gerando a desigualdade muito, muito grande. Inclusive marcado esse contexto por uma herança patriarcal, né? Que a gente sofre até os dias de hoje. Questões machistas que a gente tem hoje, elas vêm lá de trás. Ok? O senhor de escravos, essas relações que também envolviam patriarcalismo, muito por causa da concepção eurocêntrica. Tá bom? Destacando isso, porque isso lá na frente vai debater um pouquinho mais, para a gente contextualizar tudo isso e ligar sempre essas questões na história, porque é muito importante você dialogar. Galera, beleza? Eu trouxe aqui uma tirinha, ok? Aqui a gente vai ter um carinha aqui falando, não podemos errar novamente, falando que não, a gente não pode errar sobre as capitanias hereditárias, então é preciso um governo novo. Porque se a gente errar novamente, a galera vai acabar falando francês. E aí o projeto vai ser o projeto de governo geral, que é o que a gente está explorando, tá? Gente, para além dos cargos públicos criados, que eu falei agora há pouco, vão ser criados também
as câmaras municipais, gente. É uma espécie de prefeitura de fato. Qual o objetivo? Elas funcionavam dentro das vilas e ela vai ser um centro de poder que vai organizar essas vilas. A gente vai ter as primeiras vilas surgindo aqui no Brasil já nesse período. Quem é que governava? Vão ser os chamados homens bons. Professor, homens bons, sim, é porque quem intermediava as questões da sociedade com o capitão-geral era essa galera. E eles se ligavam e eles legislavam nas vilas. Okay? Então, os homens bons eles vão ser muito importantes nesse contexto para o período colonial. Gente, vamos para uma parte importante da nossa aula. E aí eu não quero que vocês se apeguem a datas, não quero que vocês se apeguem a nomes. Okay? Eu vou falar os nomes, mas geralmente, por exemplo, Tomé de Souza, se for aparecer na sua prova, ele vai aparecer no seu texto. Okay? Tira essa concepção de você decorar, não dá certo. Principalmente para a prova do Enem, isso aqui não vale para a gente. Data aparece no texto. Termos, nomes de pessoas, personagens importantes para a nossa historinha, aparecem no texto. O que é importante vocês saberem? Essa historicidade, de fato, esse contexto. Tomé de Souza, ele vai ser o primeiro governador geral. Tá? O que é que ele faz de importante? Ele fundou a primeira capital colonial, que vai ser Salvador. Na nossa história, gente, a gente vai ter 3 capitais, ok? A primeira, Salvador, a segunda, Rio de Janeiro e a terceira, Brasília. Quem é que eu quero que vocês peguem por enquanto? Salvador. Professor, por que Salvador vai ser a principal capital colonial? Gente, porque ela fica no Nordeste e essa área fica no litoral, tá? Então, naquele ponto, vai ser muito mais fácil você manter relação econômica. O Nordeste, por muito tempo, claro, a concepção do Nordeste ela é criada ao longo do tempo, no entanto, vai ser um centro comercial muito importante. Lá, desaguava, tinha portos marítimos e a gente tinha navios negreiros que chegavam até lá, né? Aqui no Nordeste, principalmente em Salvador. Por isso, justamente por essa ida e vinda dos navios negreiros, que a gente vai ter hoje Salvador sendo as principais regiões onde a gente vai ter a população negra majoritária, tanto Salvador quanto o Rio de Janeiro, por causa desse tráfico e essa relação nessa questão histórica, ok? É no governo dele, isso aqui é importante, tá, galera? É no governo dele que os jesuítas eles vão chegar. Gente, quem são os jesuítas? Os jesuítas eles vão aparecer em um contexto pós-reforma protestante, o que a gente chama de contra-reforma. Lembra que eu falei lá atrás dos huguenotes? Não esqueceu não, né? Os huguenotes, eles são os calvinistas, aqueles que promoveram junto com João Calvino, né, a reforma protestante e de Martinho Lutero também. Os jesuítas vão ser já uma resposta a partir do que a gente chama contra-reforma. Olha o termo, contra-reforma. Contra o quê? Contra a reforma protestante. Ou seja, uma resposta católica às questões ligadas à reforma protestante. De fato, o que é que acontece? Os jesuítas eles tinham a missão, galera, de expandir a fé católica para além do mundo. Porque a fé católica ela estava em declínio, ela estava sendo combatida por outras perspectivas colocadas pela reforma protestante. E aí o que é que eles vêm? Eles vêm com o papel de transmitir essa cultura, transmitir a fé católica e dessa forma civilizar os nativos indígenas. E gente, muitas vezes a gente liga a isso, sim, faz parte da questão civilizada, mas eles acreditavam de fato, né, que os nativos indígenas eles eram perdidos e que estariam fazendo de certa forma um favor, né? O que não era, né? A gente sabe que destruiu diversas culturas, mas os jesuítas eles vinham para cá com esse objetivo de fato. Os jesuítas eles vão ser muito importantes para o processo de colonização de Portugal. No entanto, vão ser desastrosos para as culturas que aqui residiam. Quantas culturas não foram perdidas a partir desse modelo civilizador, eurocêntrico, cristão, ok? Que traz marcas até os dias de hoje. A primeira missão jesuíta, galera, quem trouxe foi Padre Manuel da Nóbrega, tá, gente? E aí eu vou passar alguns slides, porque eu trouxe também o primeiro colégio jesuíta, que é o Colégio Jesuíta de Salvador. Gente, é interessante pensar, e aí já vou voltar também para o outro slide, mas é interessante pensar que a educação no Brasil,
ela surge a partir dos jesuítas, com essa concepção de você querer colonizar a galera. Então a educação no Brasil ela surge num preceito cristão, de fato, civilizador, eurocêntrico, ok? As primeiras escolas elas surgem com essa concepção. Depois a gente começa a ter a escola do jeito que a gente pensa hoje. Pessoal, segundo governador geral, o Duarte da Costa. Ele vai de 1553 a 1558, ele fundou a cidade de São Paulo, antiga São Vicente. Gente, o que é importante no governo geral dele, tá? Conceito importante. Ele promove as entradas. Gente, muita atenção, promoveu as entradas. Não a entrada de cabelo, ó, preste atenção. Expedições oficiais com o objetivo de expandir e procurar metais preciosos. Galera, a gente está falando de expedições em busca de ouro, parecido com o que foram os bandeirantes, ok? Qual é a diferença entre entradas e também os bandeirantes, as bandeiras? Porque as bandeiras eram uma questão muito mais privada. As entradas, elas eram financiadas pelo Estado português. Estão entendendo? Então, qual é o objetivo das entradas? Você conhecer a região. E aí, nesse processo, a gente vai ter a interiorização do que a gente chama de processo colonial. A gente vai ter a descoberta de novas regiões, procurando sempre os metais preciosos. Lembra do conceito de metalismo que a gente falou na aula passada? Olha ele aparecendo aqui. O principal objetivo era econômico, fortalecer a metrópole. Olha o conceito de pacto colonial aparecendo aqui também. Tá bom? Continuando. Por fim, galera, a gente vai ter o Mendes Sá, ele vai ficar aqui de 1558 a 1572 e ele vai formar o que a gente chama de cidade do Rio de Janeiro e ele também vai conseguir expulsar os franceses. A gente vai ter esse conflito que a gente chama de Guerra dos Tamoios, eu falei isso lá atrás, né, galera? A Guerra dos Tamoios ela vai ser importante porque é a partir dessa guerra que ela vai praticamente declarar, no final, o fim da escravidão indígena. E isso, como a gente não tem mais indígenas, mais uma vez, galera, ó, não era porque indígena era preguiçoso. Deixa isso bem claro. Né? Hoje não é mais nem piada falar sobre isso. Hoje é necessidade. A gente tem que falar, não é porque indígena era preguiçoso. Na realidade, o indígena ele resistia a essa exploração. Ficava mais complicado você dominar os indígenas. E aí a gente vai ter a Guerra dos Tamoios como exemplo disso, que é um conflito muito marcante para a história do Brasil. Retratada no filme que eu indiquei, tá? Assistam. E aí, com a Guerra dos Tamoios, vai ser assinado o que a gente chama de Tratado de Iperoig, em 1563. É um tratado de paz entre indígenas e portugueses. E aí, o que é deixado claro aqui? Que a gente não vai mais matar indígena. Claro, matavam, né? Capturavam. No entanto, de maneira oficial, eles vão proibir, de certa forma, a escravidão indígena naquele momento, tá? Exceto em questões de disputa, em questões de lutas de fato. E esse tratado vai ter o apoio dos jesuítas, gente. Os jesuítas, como eu falei, vão ser personagens muito importantes, porque eles se apegam ao nativo indígena como perdido, aquele que merece ir para o céu. Mas percebam que os nativos indígenas, eles eram colocados como pecadores, né? Mas na realidade não fazia parte da cultura deles essa concepção. Eles tinham outra imagem, outra percepção da vida, da questão cultural, tá bom? Continuando, galera, não vacila, fica comigo que vai dar certo. Prestem atenção. A partir desse momento, galera, quando os jesuítas eles começam a dominar, eles começam a colocar uma concepção civilizatória. Professor, beleza, eles proibiram a escravidão. Quer dizer que os nativos indígenas que ficavam com os jesuítas não eram explorados? Pelo contrário. Olha a articulação, tá, galera? Esses nativos indígenas, eles trabalhavam para os jesuítas. Em troca do trabalho, o que é que os jesuítas falavam? A gente está dando a salvação para vocês. Então, a glória para vocês vai ser lá no céu. Ok? Em troca disso, você me dá a sua mão de obra de trabalho. Aqui, como eu já falei, é um colégio jesuíta e as escolas estão profundamente marcadas por essa concepção. Galera, vamos para o resumão? Resumão da nossa aula. Assunto extenso, mas aqui eu prometo a vocês que vocês vão saber muito mais sobre o período colonial.
Se não for muito mais, pelo menos um pouco, acredito que vocês saibam, tá bom? Preste atenção e aí vamos para o resumão. E mais uma vez, solta o celular, preste atenção no resumão. Se você não prestou atenção em nada, não entendeu nada, em 1, 2 minutos eu explico para vocês tudo que eu falei até agora. Galera, com a invasão francesa, os portugueses começam a olhar para o Brasil. Lembra que eu falei, ó? As Índias estão se perdendo, a gente está perdendo essas rotas, vamos olhar para o Brasil. Por quê? Porque esse território está sendo invadido. A gente precisa olhar para essa galera. Vamos explorar esse território? E aí, com essa concepção, as capitanias hereditárias, elas serão a primeira forma de organização colonial. Organização colonial descentralizada. Poucas capitanias hereditárias vão render lucros. Quais são as que rendem lucros? Essa aqui eu quero que vocês aprendam, tá? São Vicente, Maranhão e Baía de Todos os Santos. Nessa a gente vai ter uma organização muito maior, principalmente em relação à cana-de-açúcar. No entanto, as outras elas não vão promover um lucro. E aí o que é que acontece? A gente vai ter um declínio desse sistema de capitanias hereditárias e o início do que a gente chama de governo geral. Tá? E aí, por fim, a gente tem a chegada de jesuítas e consolidação da economia açucareira. Na próxima aula a gente vai falar muito mais sobre escravidão, questão açucareira, invasão holandesa. Mas para essa aula eu quero que vocês fiquem com isso. Show de bola? Vamos para nossas questões. Como eu prometi hoje, a gente vai fazer mais questões, ok? Vamos resolver de fato como é que aparecem essas questões no Enem. Vamos lá. Primeira questão, galera. Questão complicada, tá? Complicada. Questão 1, Enem. Lembra do macete? Se você não está entendendo o texto, passa um tracinho quando tiver uma vírgula, um ponto. Desmembra esse texto, vai com calma, tá bom? Vamos nós. Os cartógrafos portugueses teriam falseado as representações do Brasil nas cartas geográficas, fazendo concordar o meridiano com os acidentes geográficos de forma a ressaltar uma suposta fronteira natural dos domínios lusos. Ou seja, os mapas criados, eles tiveram um objetivo por trás. É isso que o texto está nos passando. Vocês precisam ter essa interpretação, gente. Como é que vocês ganham isso? Fazendo questão. Ok? Questão é imprescindível para você resolver. O delineamento de uma grande lagoa que conectava a bacia Platina com a Amazônica já era visível nas primeiras descrições geográficas e mapas produzidos por Gaspar Viegas, no Atlas de Lopo Homem, 1519. Nas cartas de Diogo Ribeiro, 1525 e 1527. No Planisfério de André Homem, em 1559, e nos mapas de Bartolomeu Velho, em 1561. Aqui a gente tem a nossa referência, tá? Usos diplomáticos da Ilha do Brasil, polêmicas cartográficas e historiográficas. Quem entendeu, gente? Olha só. Aqui, a gente está falando de um processo de construção histórica. Eles estão utilizando o processo de construção da cartografia de mapa para exemplificar um tipo de dominação. Gente, pelo amor de Deus, é isso que o Enem pega. Para de olhar para a história como um ponto de apenas passar de decoreba. Não é assim. Você precisa contextualizar e criticar isso, fazer uma análise crítica de fato. Ok? Não ignorem, porque isso é importante. São 15 questões de história em média no Enem. 15 questões fazem falta. Ok? É necessário estudar. Bom? Como é que vocês ganham isso? Fazendo questão e estudando. Vamos lá. De acordo com a argumentação exposta no texto, um dos objetivos das representações cartográficas mencionadas era o quê? Como eu falei, essa questão é um pouco mais complicada. Eu vou ler as alternativas, vocês tiram um print e resolvem aí, e logo após eu mostro o gabarito. Letra A. Garantir o domínio da metrópole sobre o território cobiçado. Demarcar os limites precisos do Tratado de Tordesilhas. Afastar as populações nativas do espaço demarcado. Respeitar a conquista espanhola sobre o Império Inca. Demonstrar a viabilidade comercial do empreendimento colonial. Tira o print, vamos para o gabarito. Letra A, gente. Vou explicar o motivo agora. Ó, mais uma vez, tá? A gente está falando de um processo de dominação. Você tem que garantir o domínio da metrópole, conceito do pacto colonial, relação de dependência entre metrópole e
colônia. E qual é o território cobiçado? É justamente o território que se diz respeito ao Brasil. Eu vou ler só essa primeira parte para vocês terem noção. Os cartógrafos portugueses teriam falseado as representações do Brasil nas cartas geográficas, fazendo concordar o meridiano com os acidentes geográficos, de forma a ressaltar uma suposta fronteira natural dos domínios lusos. A gente percebe que não é natural, né? Isso foi de maneira falsificada, de fato, para compreender o domínio e garantir o domínio dessa metrópole sobre o território que eles queriam. Letra A, galera, espero que tenham acertado. Vamos para a próxima. E outra coisa, gente, o momento de errar é agora. Vocês não podem errar na prova. Aqui, vocês estão aqui para errar. E não é nem errar, é aprender, né, de fato. Se acertou, beleza. Se aprendeu, melhor ainda. Questão 2. Sabe-se o que era a mata do Nordeste antes da monocultura da cana? Lembra? Monocultura da cana, plantio intensivo da cana. Um arvoredo tanto e tamanho tão vasto e de tantas plumagens que não podia o homem dar conta. O canavial desvirginou todo esse Mato Grosso do modo mais cru, pela queimada a fogo é que foram se abrindo no mato virgem os claros por onde se estendeu o canavial civilizador, mas ao mesmo tempo devastador. Mais uma vez, gente, ó, como é mais complexo essa análise, né? Ele está falando de um processo de colonização e civilização a partir da degradação do ambiente. Ele está falando assim, ó, a gente tinha uma mata de um tipo, mas quando chegou o colonizador e começou a queimar tudo, a gente começou a perder esse tipo de mata, né? Principalmente a partir da cana-de-açúcar, para fomentar os domínios mercantilistas, a dominação da metrópole e a dominação do colonizador. Analisando os desdobramentos da atividade canavieira sobre o meio físico, o autor salienta um paradoxo caracterizado pelo quê? Vou ler as questões, tá, gente? E aí vocês respondem e vamos lá. Demanda de trabalho que favorecia a escravidão. Gente, ó, não peguem do Enem o que ele não está te dando, tá? A gente não fala sobre escravidão aqui na prática. Está falando de degradação ambiental. Mais uma vez, o comando é muito importante. Modelo civilizatório que acarretou danos ambientais. Gente, olha o texto, né? A gente tem um modelo civilizatório voltado para a cana-de-açúcar e a gente está vendo que esse modelo civilizatório, ele acabou com o ambiente naquele momento. Né, galera? Essa questão é interessante, essa alternativa é interessante. Rudimento das técnicas produtivas que eram ineficientes. Ele não está falando de ineficiência, na realidade, no texto, né? Não fala que não era ineficiente, está falando pelo contrário, que a gente tem um tempo devastador e que, na realidade, produzia, sim, lucro para a colônia. Pelo contrário, não teria continuado. Natureza da atividade econômica que concentrou riqueza. Isso aqui é verdade, concentrou riqueza. No entanto, o texto não fala sobre isso. Predomínio da monocultura, que era voltada para a exportação. Gente, olha o comando. O autor salienta um paradoxo caracterizado pelo quê? Pelas queimadas e o modelo civilizatório. Resposta, gente, letra B. Quem marcou, parabéns. Quem errou, aprendeu. Tá bom? Vamos para a próxima. Questão 3. O povo cambeba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em uma grande chuva. Olha as questões culturais nativas aqui, né, presente, como é interessante observar isso. E é essa diversidade que vocês têm que pegar. Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Por essa narrativa e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas, é que o rio nos tem fundamental importância. Olha a questão cosmológica aparecendo na questão social. Se é tão importante, é por isso que a gente é o povo das águas, né? Por isso que os rios são tão importantes. Diz Márcia Uena Cambeba, mestre em geografia e escritora. Todos os dias ela ia com o pai observar o rio, ia em silêncio e antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouça o rio, o pai dizia, depois de cerca de 2 horas a ouvir as águas de Solimões, ela mergulhava. Confio no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com os meus estudos e vivências, que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Olha o conhecimento transcendendo, tá, gente? Conhecimento oral sendo transmitido, de fato. Conhecimento oral é muito importante. Inclusive, são as fontes que a gente tem hoje sobre esse período. Tá? Essas tradições, elas são muito importantes, tanto em questão de África, quanto nas questões nativas indígenas. Por quê? Porque grande parte dos exercícios que a gente poderia ter, eles foram dizimados. Pelo descrito no texto, o povo cambeba tem o rio como um quê? O que é que ele passa? Né?
Objeto tombado em museográfico, a gente está falando de tombamento de museu? Não está. Pelo contrário, não é nem pelo contrário, a gente está falando muito mais na questão de lembrança, de memória que é transmitida, de afeto. Okay? A herança religiosa sacralizada não é santificada aqui, né? Sacro, santo, não. Cenário bucólico e paisagístico, de fato, não, gente. A gente está falando de uma questão muito mais emotiva, afetiva, que apresenta-se a partir dessas representações culturais. Riqueza individual e efêmera é passageira, gente. A gente está falando de milhões, de milênios que são passados e culturas que são transmitidas. E, por fim, galera, patrimônio cultural, tá? E afetivo, que demonstra uma importância enorme para a nossa cultura, tá? Nossa cultura, que é muito importante e deve ser representada. Gente, fico por aqui. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui falando sobre história, que é algo que eu amo, tá? Amo dar aula, amo apresentar, amo falar sobre história. E aí, estamos nessa juntos, tá? Obrigado pelo momento, obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço e na próxima aula a gente volta falando mais sobre o período colonial. Valeu, galera. Até mais. Ai, gente, não é que o tempo passa rápido e a carruagem já virou abóbora? Mas tenha calma, porque tem muito mais vindo por aí. Se liga só! Toda segunda e sexta-feira, às 21h15 e aos sábados, às 16 horas, tem muito mais Nota 10. E domingo tem reprise. E para não ficar de fora de nada que acontece aqui no Nota 10, segue a gente aí nas redes sociais. É o @TSM10HD. Tchau, School Friends! Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula!